Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Carla Oliveira. Tô por aqui, né? Tô aqui para viver uma história, para contar as minhas histórias, para contar as minhas vivências. São os meus primeiros vídeos por aqui. Sou uma mulher que quero inspirar outras mulheres, quero inspirar mulheres que queiram mudar de vida, mudar de carreira, de profissão. Porque os meus alunos dizem que eu sou uma pessoa muito inspiradora, que a minha história inspira. Então, eu gosto muito de contar a minha história, eu gosto muito de mostrar bem assim na prática, né? Como foi a minha mudança de vida, de carreira. Eu já contei aqui em outros vídeos, em outro vídeo no caso, né? A minha vida, a minha trajetória. Eu fui empregada doméstica e faxineira durante 30 anos da minha vida. Fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com 13 anos de idade, é uma história muito difícil, um dia eu conto por aqui. E o que uma menina de 13 anos saberia fazer na vida, né? Só mesmo limpar uma casa, cuidar de casa, porque eu sempre gostei de cuidar de casa, sempre gostei de cuidar da cozinha, sempre gostei dessa área, assim, sabe? Desde pequenininha sempre fui muito caprichosa. Então, eu fui para casa de família, já com 14 anos, com a minha filha no braço, né? A minha primeira casa de família eu trabalhei com ela no carrinho, né? Fazendo as coisas, empurrando o carrinho com o pé. E fiquei por 30 anos em casa de família. Eu gostava muito, porque assim, eu não trabalhava apenas para me sustentar e para sustentar minha filha. Eu trabalhava eu trabalhava naquilo, né? Porque eu amava, eu gostava. Ainda muito sonhadora, muito menina, muito criança, sonhava com tanta coisa, mas eu amava, eu me dedicava. E tudo que eu fazia bem. Se me colocasse para passar roupa, eu passava muito bem. Se me colocasse para lustrar o chão, ficava muito bem lustrado. Se me colocasse para arear a panela, eu areava muito bem. Eu sempre gostei de fazer as coisas muito bem. Eu sempre tive presença em tudo que eu fiz na minha vida. Então, ser faxineira para mim, ser empregada doméstica nunca foi um problema, eu nunca tive vergonha da minha profissão, sempre amei ser diarista, ser faxineira, eu chegava nos apartamentos, nas casas para limpar aquela bagunça, sabe? Aquela tudo sujo, desorganizado, e no final do dia tava tudo limpo, tudo perfeito, sabe? E assim, era uma satisfação tão grande para mim, era a única forma que eu sabia que eu tinha para levar o sustento para minha casa, né, para comprar o leite da minha filha, para me sustentar. E assim os anos foram se passando. A vida mudou, me levou para lá e para cá. Com 20 anos eu tive meu segundo filho, e aí de novo mãe solo, dentro ainda de casa de família, trabalhando, trabalhei até até a data de hoje, né? Só que agora eu mudei de trabalho, né? Eu mudei, eu sempre gostei muito de cozinhar. E sempre que eu tava nas casas de família, limpando, fazendo faxina, organizando, aí sempre tinha mãe, sempre tinha sogra, tia de alguém lá na cozinha, né? E eles me chamavam, Carla, vem aprender a fazer isso assim, assim. E eu ia, eu gostava, né? Eu amava. Parava o que eu estava fazendo, prestava atenção naquilo, sabe? Ficava pensando, nossa, cozinhar é tão bom, porque para mim hoje cozinhar é terapêutico, é, é cura. Eu posso dizer para vocês que a gastronomia me curou, me salvou, sabe? De muita coisa mesmo. Quando eu tô muito ou estressada, ou quando eu tô com algum problema difícil, quando eu tô triste, eu entro na cozinha e ali eu relaxo, sabe? Eu viajo ali, gosto de estar fazendo, gosto de estar criando, e isso é muito bom. E num momento muito difícil da minha vida, que eu encontrei a escola de gastronomia, mas antes disso eu já tinha feito um curso de cozinha industrial em 2018, gostei muito e tal, mas continuei trabalhando em casa de família. Cozinhava nas casas de família, mas continuava sendo faxineira. E só em 2023 que eu fui para a escola de gastronomia mesmo, fazer o curso completo profissional e tal. E foi ali que eu curei todas as minhas dores. Em outros vídeos eu vou contar
essas dores, por que que a gastronomia me salvou, por que que hoje eu sou a chefe Carla, sabe? E o que eu posso dizer para vocês é que, assim, eu sempre tive o sonho. Sonhar, para mim, nada é tão meu quanto os meus sonhos. Eu sempre sonhei muito, mas eu não via meios, eu não via como realizar esses sonhos, eu não sabia por onde começar, como ir, quem procurar, eu não sabia nada. Até porque eu fiquei 30 anos dentro de casa de família trabalhando, então eu meio que me isolei do mundo, sabe? Eu saía de casa 4h30 da manhã, chegava 10h30, 11 horas da noite, ainda ia fazer comida, cuidar de filho, olhar caderno, lavar uniforme, carregar água, enfim, uma vida muito dura, sabe? Onde eu só tinha tempo mesmo de trabalhar. Eu não sabia nem o que estava acontecendo na atualidade, no mundo eu não sabia nada, eu só sabia que eu tinha 2 filhos para criar e eu precisava trabalhar. E, assim, eu sempre tive muito trabalho, muito, 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 muito. Como eu disse para vocês, tudo que eu botava a mão para fazer, eu fazia muito bem. E eu sempre fui muito de boa, sabe? Aprendo rápido, gostava do que eu fazia, sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fazia tudo com um sorriso no rosto, sempre fazia tudo com muita gratidão, sabe? Eu ficava grata por ter trabalho, porque eu sabia que dali eu ia pagar a escola dos meus filhos, eu ia pagar dentista, eu ia comprar comida, eu ia fazer uma obra, eu ia comprar um móvel e sei lá. A minha vida acontecia ali dentro. Então o mundo aqui fora para mim sempre foi uma surpresa, porque eu nunca participava do mundo. Eu sempre estava, embora eu amasse a minha profissão, eu amava ser faxineira, eu tinha maior orgulho, eu trabalhava de domingo a domingo, nossa. Inclusive uma das dores que eu carrego hoje é isso, assim, de não ter ido nas festinhas dos dias das mães da escola dos meus filhos, de não ter participado mais, de não ter ficado mais com eles, entendeu? E hoje eles estão adultos e até hoje eu sinto, tanto eu sinto quanto eles sentem essa falta da mãe, essa falta daquela potência feminina em casa, porque eu estava sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas eu não tinha opção. Eu tinha 2 filhos, era mãe solteira, meus pais não podiam me ajudar, viviam também com muita dificuldade, com os meus irmãos especiais. Eu sou a terceira filha de 5 e 2 eram especiais, né? Eram porque a mais velha faleceu com 23 anos. E o que é depois de mim, eu sou a Carla, o Carlos, que é depois de mim, ele tá aqui com a gente, né, até hoje. Eu tenho 47 anos, ele vai fazer 46, é um aninho só de diferença de mim para ele, é a Carla e o Carlos, mas o Carlos é especial. Então, a minha vida foi toda pautada no trabalho, né? Toda pautada de ficar dentro de casa de família, de só viver aquele mundo. E quando eu tive contato com o mundo aqui fora, digamos assim, eu meio que saí da invisibilidade, né? Porque por mais que eu tinha muito trabalho, muitas pessoas me indicavam, meu telefone tocava o tempo todo, mas era um trabalho que me invisibilizava. Eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito, eu sempre fui uma pessoa que gostava de falar, de conversar, gostava de troca. Eu acho que a criação desse canal, por que eu não criei um canal cozinhando com a Carla, fazendo comida com a chefe Carla? Não, esse canal é da Carla. A gastronomia vai entrar nesse canal como uma ferramenta, mas não vai ser o ponto principal, sabe? Aqui eu quero trocar, eu quero me conectar a essas mulheres que também querem mudar de vida, que também querem debater, conversar, trocar essas experiências, saber o quanto é bom a gente saber o quanto é bom a gente sair daquela bolha, né? Sair daquela caixa onde a gente fica, porque não tem opção, não tem muito para onde ir. Ou você se dedica, né? No meu caso, eu tinha que me dedicar a criar os meus filhos, ou você vai para o mundo. Então, como eu não tinha muita opção, eu tinha que criar os meus filhos, então eu fiquei na bolha. Eu saí da bolha agora. Agora, e foi uma coisa tão avassaladora, digamos assim, foi tão rápido. Agora que eu olho lá para trás, eu vejo que foi rápido. Por quê? 30 anos em casa de família e mudar de vida em menos de 2 anos. A minha vida mudou, sabe? Mudou muito, muito, muito. De empregada doméstica a chefe gastronômica, instrutora. Gente, é um caminho, foi um caminho bem gostoso de trilhar, doloroso, é claro, um caminho bem gostoso de trilhar, um caminho bem
como é que eu falo? Sabe? De muitas expectativas, de muitos sonhos, de muitas renúncias, que a gente renuncia muito, sabe? E é isso. Aos pouquinhos eu vou contando para vocês. Aqui eu vou falar sobre isso, sobre essa mudança de vida, sobre casa de família, sobre cursos, sobre aulas. Vou colocar trechinhos das minhas aulas, eu ministrando as minhas aulas como chefe gastronômica. Quero falar de autocuidado, quero falar de beleza, quero falar de mulher 40 a mais, 50 a menos, que eu tô aí, né? 40 a mais, porque passei de 40, e 50 a menos, que eu tô quase chegando aos 50 anos. Então, eu acho que vai ser bem legal essa troca, vai ser bem legal poder ter esse veículo aqui e talvez inspirar alguém e ser uma potência, né? Agora que eu tô vendo, tá aparecendo ali um pouquinho das minhas fotos da chefe Carla, que eu tenho uma parede aqui, um móvel embaixo que fica com as minhas apostilas, com as minhas coisas de estudo, e aí eu tô achando bonito, ainda não tinha visto esse ângulo. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero ser esse veículo, eu espero trazer muita coisa boa pra cá. Ainda tô um pouco travada com vergonha, sabe? Ainda tô assim um pouco sem saber muito sobre essa coisa do YouTube. Por enquanto eu não vou colocar edição, porque eu não sei editar. Eu não sei fazer muita coisa por aqui. A única coisa que eu sei é que eu quero inspirar vocês, mulheres que querem sair da invisibilidade. E é isso. Um gigante beijo. Até o próximo vídeo.